Estou trazendo gratuitamente para você mais uma palestra que eu ministrei na PHP Conference Brasil. Mas antes eu quero te convidar para conhecer no php.com.br o curso mais avançado sobre PHP, orientação a objetos e design patterns do Brasil. Eu sou o Pablo, programo todos os dias em PHP desde 1999 e sou autor desse livro, PHP Programando com Orientação a Objetos, o livro mais conhecido no Brasil sobre o tema e que já vendeu mais de 30 mil unidades. E se você é desenvolvedor de sistemas web e ainda não conhece o Creator, dá uma olhadinha também no creator.com.br, a plataforma mais recente, moderna e fácil de utilizar para criar sistemas PHP utilizando boas práticas, design patterns e componentes e orientação a objetos. Não é só uma plataforma de desenvolvimento de sistemas, são templates, dezenas de componentes em alto nível pré-prontos para que você crie sistemas utilizando orientação a objetos e boas práticas com design patterns presentes dentro dessa arquitetura que vai ser gerada na sua aplicação. Então não esqueça php.com.br e creator.com.br. Agora, bora assistir a apresentação. Pessoal, muito bom dia. Obrigado a todos e a todas por estarem presentes aqui com a gente hoje. Pablo, muito obrigado, como sempre, cara, pela dedicação aí, pelo tempo e pelo conhecimento. Você sabe que para a gente é sempre uma felicidade muito grande poder contar com uma palestra sua, né, cara? E você sabe que a gente não só a gente se conhece pessoalmente, é amigo, mas eu sou fã também, né? E eu já... Recíproca verdadeira. Valeu. Eu tenho um livro seu comprado e um livro ganho, de presente autografado. Então eu tenho dois. Tô presente aí, então. Isso. Pessoal, então vamos dar início aí à atividade com o meu querido amigo e mestre Pablo Dalolho. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Galvão, pelo convite, né, do evento, para estar participando aqui, estar falando para você sobre esse assunto. Também quero adiantar que o Galvão foi um convidado nosso num primeiro podcast que nós gravamos, que ainda não tem nome, né, o podcast, mas a gente falou bastante de PHP. Ele está sendo editado, ficou maravilhoso o podcast, né, ficou meio longo, porque o papo foi muito bom, né, e aí com isso ele demora um pouquinho mais para ser editado, mas em breve ele vai para o ar. Então quem quiser já nos acompanhar ali no meu canal do YouTube, youtube.com/, o meu nick ali, Pablo Dalolho, ou no canal do YouTube da Adiante também vai alguns cortes. Então foi uma conversa bem proveitosa que a gente teve sobre PHP, sobre várias coisas relacionadas a PHP que em breve deve estar indo para o ar. Então agradeço novamente aí o convite. E hoje o objetivo é falar sobre design patterns e como eles facilitaram minha vida como desenvolvedor. Num primeiro lugar, eu vou estar falando para quem é essa palestra, essa apresentação, esse bate-papo, e para quem não agregaria tanto conteúdo, né? Então, no primeiro momento, se você já domina padrões de projeto e já aplica isso aí de forma extensiva, provavelmente essa palestra vai agregar pouco, né? Porque o meu objetivo com essa conversa é principalmente despertar o interesse ao assunto, né? Claro que para isso eu vou mostrar exemplos reais, exemplos de verdade, exemplos que podem ser aplicados, né? Mas as pessoas que mais se beneficiariam com essa conversa de hoje são as pessoas que já despertaram o interesse em melhorar a organização do software, em aprender mais sobre arquitetura, sobre como organizar as classes, os componentes, as camadas. Para quem está começando, né, nesse despertar sobre a arquitetura de software, mas realmente, se você já há anos aplica padrões de projeto, já conhece, a gente vai ter pouco a agregar, é um papo mais inspiracional, né? É um assunto complexo para explicar para quem está começando, por isso eu vou me permitir fazer algumas analogias com outras áreas, né, para quem não conhece ou conhece pouco, para o assunto ser mais fácil de ser digerido, né? Então, a analogia que eu vou começar a fazer é o ensino da matemática. Provavelmente a maioria de vocês, né, não lembra como foram os métodos de ensino da matemática lá no início, há muitos anos atrás, né? Para nós é tudo muito óbvio hoje, né? Fazemos contas de cabeça. Mas para quem tem filhos ou convive com crianças,
aí esses métodos já estão mais vivos na cabeça, né? Porque você tem que passar ali meses ensinando, bom, vamos lá, vamos pegar algumas pedrinhas aqui, vamos juntar, elas representam certas quantidades, e depois a gente aprende a grafia do número 2, que representa aquela quantidade 2, você junta pedrinhas, tira pedrinhas, aprende a soma, subtração, e depois vai evoluindo numa graduação, vou chamar de graduação esse conhecimento gradual, né? Que pode demorar 1 ano, 2, 3, dependendo das operações que a gente colocar ali. Ou seja, é algo muito gradual e metódico para aprender matemática. E para muitas pessoas, né, saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, já tá bom, já é o suficiente. Ou seja, elas foram até ali e não progrediram, não graduaram mais em outros conhecimentos, como, por exemplo, cálculo percentual, juros, frações, áreas, volumes. Então, tem pessoas que não, se você pedir quanto é 25% acima de um valor, não conseguem calcular, elas não alcançam esse conhecimento. Quantos metros cúbicos de terra ou de água eu preciso para preencher determinado espaço, também não consegue calcular. Ainda bem que para os pequenos, né, esse conhecimento foi organizado em currículos, né, que ensinam, tem um método, né, para ensinar aos poucos isso. E também essa graduação, eu vou fazer essa analogia, eu vou fazer com a programação, né, que tem pessoas que são satisfeitos, tá tudo bem em saber até um nível de conhecimento e conseguem produzir aquilo que precisa. Outros já optam por ir além, né, se preparar para algo mais complexo, né, que possa vir. E na programação também é assim, né? O ponto que você escolhe parar diz muito sobre o tipo de problema que você vai conseguir resolver. Então existem alguns tipos de problemas mais complexos que você simplesmente não consegue resolver se não tiver as ferramentas adequadas. E quando eu digo ferramentas, eu não estou falando de ferramenta de programa, né, de IDE, eu estou falando de ferramental de conhecimento mesmo, de bagagem de conhecimento para resolver alguns problemas tidos como mais complexos mesmo, né? Então, enquanto programadores, nós também aprendemos de forma bastante gradual, né? O que depois de 20, 30 anos de programação a gente praticamente esquece, como foi lá no início, né? Mas você aprendeu que uma variável serve para armazenar um valor em memória, que um if, um for e um while serve para tomar a decisão, para ir por um caminho para o outro, que uma função serve para encapsular uma funcionalidade, um recurso que você pode reaproveitar isso N vezes, e com funções você já começa a se sentir poderoso. Pô, eu faço uma vez e posso reaproveitar isso N vezes, né? Aí você aprende a conectar no banco e já se sente um pouquinho mais poderoso. Pô, agora eu posso armazenar os dados em um lugar externo e voltar 2 dias depois, eles ainda vão instalar e eu posso fazer outras coisas com esses dados, né? E tem muitas pessoas que para isso já é o suficiente e elas conseguem construir aplicações, conseguem eventualmente vender, ganhar dinheiro com isso e tá tudo certo. Provavelmente com algum esforço, porque a gente sabe que alguns conceitos que vêm depois desses, né, mais avançados, permitem a gente construir aplicações com menos esforço. E a ideia é essa, quanto mais ferramentas melhores, menos esforço você vai ter. Quando a gente é jovem, né, a gente não se importa, tem que trabalhar muito, 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 mesmo sem ter as ferramentas adequadas, né? Com o tempo vai passando, a gente tem que fazer o quê? Economizar energia, né? E uma das formas de economizar energia é conhecimento, né? Conhecimento de ferramentas mais apropriadas. Então, as ferramentas certas vão te permitir resolver problemas complexos com menor esforço, né? Isso vale para tudo e é o que a gente vai falar hoje também. Então, na graduação do desenvolvedor, né, as próximas etapas é naturalmente ele se interessar pela orientação a objetos. Então, ele vai aprender lá o que são classes, vai aprender a criar componentes e vai querer componentizar tudo. Ele vai querer criar lá um componente para fazer uma conexão com o banco de dados, para isolar um web service, para fazer um formulário na tela, né? E aí ele vai se sentir um pouquinho mais poderoso. Ele vai ver que está ganhando tempo, que ele consegue escrever uma coisa que ele consegue reaproveitar, né? E ele já vai se sentir melhor com isso, né? Mas tudo tem um próximo passo, né? E agora? Bom, agora a gente chega numa área que os caminhos são múltiplos e menos nítidos. Por quê? A área da arquitetura de software, por mais que existam vários livros a respeito, é uma área ainda em solidificação, ela está em formação. Então a gente chega nessa área da arquitetura de software e aí muitas pessoas, né, o passo natural seria estudar sobre acoplamento, né? Acoplamento, o quanto
os componentes que eu escrevi estão amarrados uns aos outros, o quanto eles funcionam sozinhos, o quanto eles funcionam em conjunto com outros. Outros assuntos que vêm à tona são camadas, como eu organizo as camadas do software, as responsabilidades de cada componente. E aí, no assunto arquitetura de software, existem muitos autores, todo ano surgem livros a respeito, né? E, naturalmente, nós nos deparamos com o assunto padrões de projeto, né? Ou design patterns. E o que acontece com a pessoa quando ela chega nessa etapa, né, do despertar para o conhecimento da arquitetura, de repente se abre um mundo novo, padrões, né? O que normalmente a pessoa enxergava o software dessa forma aqui da esquerda, né? Bom, dentro do software que eu escrevo existe mágica, no lado de fora existe a interface gráfica, a pessoa passa a ver, nossa, aquilo que eu escrevi é algo... realmente não era tão mágico assim, era uma bagunça, né? Ou seja, o despertar, com esse despertar, a pessoa passa a ser muito mais crítico com aquilo que ela escreveu do que antes. Ela passa a ver que as coisas estão tão amarradas que ela não consegue evoluir muito o software dela sem ter que fazer grandes transformações ou mesmo, às vezes, jogar tudo fora e começar a escrever de novo. E aí, naturalmente, a pessoa começa a se deparar com alguns assuntos, como, por exemplo, camadas, modelo MVC, modelo de arquitetura em cebola, né, de dentro para fora, que é utilizado pelo Clean Architecture, pelo DDD, Domain Driven Design. Então, aquela pessoa que se achava muito bom, de repente ela se acha a pessoa mais burra de todas. Nossa, tem mais um universo de conhecimento que eu preciso ou que eu deveria saber e não sei. De repente a pessoa volta lá na estaca zero, ela começa a se achar na primeira série de novo, né? Mas percebam que ela já tinha ferramentas que permitiam ela a construir um sistema, né? Só que agora a gente está falando de um conhecimento numa camada mais evoluída que vai te permitir não só criar sistemas de maneira bem escrita, organizado, mas que ele possa evoluir com o tempo sem a gente precisar jogar tudo fora e fazer do zero. Essa é a ideia da arquitetura de software, dos padrões de projeto e de outros assuntos relacionados. E não tem muito milagre, tá, pessoal? Os conceitos mais difíceis de entender são aqueles que vão te permitir resolver os problemas mais complexos. Por exemplo, existem dois assuntos na programação que eu gosto bastante, que eu sei que tem pessoas que têm dificuldades, mas que me permitiram resolver problemas que sem esses dois recursos, provavelmente ou eu não conseguiria resolver aquele problema, ou eu precisaria de um esforço muito, mas muito superior para conseguir resolver, que é a recursão e as expressões regulares, né? Ou você resolve o problema com isso, ou ao não utilizar, ou você fica bloqueado, ou o esforço não é do dobro ou triplo, é 10 vezes mais, é 100 vezes mais. Então, são assuntos mais complexos que o trivial, claro, mas eles te dão um leque, um ferramental muito poderoso para resolver alguns problemas. E os padrões de projeto também são assim. Quando a gente fala de padrões de projeto, de arquitetura de software, tem algumas frases que eu gosto de usar como pano de fundo. Uma do Uncle Bob que diz o seguinte: alguns desenvolvedores caem na armadilha de pensar que nós podemos limpar isso aqui depois, né? Podemos organizar isso aqui. Vamos lançar o produto primeiro. O que acontece? As coisas dificilmente são limpas, organizadas depois, porque a pressão do mercado não diminui e continua, então você tem que acabar continuando dando manutenção naquilo que não está bem organizado. Outra frase dele, que é muito boa, diz o seguinte: a grande mentira é a noção de que escrever código bagunçado te faz rápido no curto prazo. O fato é que escrever código bagunçado é sempre mais lento do que permanecer limpo, não importa a escala de tempo que você estiver trabalhando. Então, realmente, às vezes as pessoas pensam assim: eu vou fazer de qualquer jeito, isso vai ser mais rápido e eu vou lançar. Normalmente, isso não é verdade. Normalmente, começar o software de maneira organizada te faz mais ágil e com mais velocidade no curto, no médio e no longo prazo, se você conhecer as ferramentas corretas, né? Claro que se você não conhecer as ferramentas corretas para organizar a bagunça, então você primeiro vai ter que aprender essas ferramentas, né? Então eu não estou computando o tempo de aprendizado, estou imaginando que você já sabe escrever. Você tem as duas opções, você tem a opção de escrever código bagunçado ou de código limpo, você tem as ferramentas, é uma questão de escolha, você quer ir por um caminho ou pelo outro, né? Então, se você já conhece
orientação a objetos, padrões, e você mesmo assim opta por escrever o código bagunçado para ter velocidade, é importante saber que você não vai ter a velocidade esperada. Em algum momento você vai tropeçar nas próprias pernas. E o assunto padrões de projeto ele está relacionado com isso. Tá? Ele é um assunto extremamente entrelaçado com a arquitetura de software, porque os padrões de projeto permitem a gente construir uma arquitetura de software organizada, e os padrões de projeto são utilizados extensivamente por todos os frameworks modernos orientados a objetos. Então é um conhecimento que dá para se dizer está um pouco mais solidificado, porque ele é apresentado por meio de catálogos. Né? Esses catálogos são como se fossem um dicionário da nossa área, né? E é importante dizer que esses catálogos não são um assunto definitivo a respeito desse tema, né? Mas são referência alguns já há mais de década, né? Eles são baseados na vivência do autor do catálogo, né? Que foi a pessoa que organizou esse conhecimento e deu nomes aos bois e também criou os exemplos fundamentais, né, de cada padrão. E são os autores que mais se popularizaram e acabaram virando referência de outros livros, e as palestras citam esses autores e tudo mais. E os dois catálogos que eu mais gosto, né, que eu tenho para citar para vocês, é o mais clássico de todos, né, que é o livro Design Patterns de 4 autores, que é o Gama, o Helm, o Johnson e o Vlissides, que é mais conhecido como o livro da Gangue dos 4, né, Gang of Four. São os 4 autores, ou o livro do Gama, que é o primeiro listado aqui, que é mais conhecido, é o clássico, que apresenta padrões de projeto que podem ser aplicados em praticamente qualquer tipo de software. Já o da direita, que é o catálogo do Fowler, é um livro mais recente. O da esquerda é de 94, esse da direita é de 2002, mas não tão recente assim. Parece que foi ontem, em 2002, né? Quando a gente fala em 90 e alguma coisa, parece que está bem mais distante, né? Mas o tempo passou. Que é um livro mais focado em aplicações de negócio, ou seja, softwares que envolvam frameworks modernos para a construção de aplicações, né, aplicações mais modernas. Então é mais focado em software aplicação. São 2 livros muito bons. Então, como a gente chega nesse assunto patterns? Né? Você está ali falando de classes, de objetos, de interfaces, de acoplamento. Então, naturalmente, esse assunto vai surgir na vida de vocês se vocês estiverem graduando na orientação a objetos. Ou seja, se você estiver estudando orientação a objetos, estiver aplicando, estiver usando algum framework, quiser saber mais sobre aquele framework, você vai acabar chegando nesse assunto. Os padrões de projeto, quando eu aprendi, e é uma coisa que eu procuro replicar, é que eles aumentam o nível da discussão, ou seja, é como se você subisse um degrau, né? Em vez de falar sobre agregação, herança, você vai falar sobre um facade, um strategy, você vai usar uma terminologia mais específica, nomes que transmitem mais conhecimento, ou seja, é uma forma de usar a orientação a objetos mais sofisticada, vai aumentar o vocabulário da pessoa que estiver estudando e vai permitir ela conversar com outros desenvolvedores ou engenheiros de software ou arquitetos de software num nível mais avançado. Tem como aprender padrões de projetos sem dominar a orientação a objetos? Ou sem entender, pelo menos, não digo dominar, pode ser uma palavra meio forte, né? Mas vamos chamar assim de conhecimento básico, médio e avançado. Pelo menos o médio tem que ter, né? Para conseguir absorver esses conhecimentos. Caso contrário, você vai ter muita dificuldade. Então, assim, todos os conhecimentos relacionados à orientação a objetos, associação, agregação, composição, herança, polimorfismo, interfaces, acoplamento, esses assuntos têm que ser tranquilos para você conseguir absorver o conhecimento de padrões de projeto. Caso contrário, a pessoa vai ter muita dificuldade e talvez vai se frustrar, né, com essa dificuldade. Posso baixar um padrão de projeto e sair utilizando? Não. Um padrão de projeto, você não vai encontrar ele num zip ou alguma coisa que você possa baixar. Me passa aqui um padrão de projeto pelo WhatsApp. Isso não existe. Tá? Porque um padrão ele não é algo concreto, ele é algo abstrato, ele está mais relacionado a conhecimento do que algo físico, né? Algo que você possa utilizar diretamente. Então eles são abstratos. Um padrão de projeto, por mais abstrato que seja, ele tem N aplicações. As aplicações que ele tem são algo concreto, certo? Então, por exemplo, quando você utiliza um framework, o framework ele utiliza vários padrões
por trás, né? Essas implementações são concretas, mas elas não servem só para aquilo, servem para outras, né? O padrão serve para outras coisas também. Então, a pergunta mais básica, eu posso baixar um pattern e sair usando? Não, né? Você pode baixar um framework e aquele framework usa vários padrões, né? Mas é algo bem diferente. Então, como eu estava falando, um pattern é uma solução orientada a objetos sofisticada e ele serve para resolver uma família de problemas. O que é uma família de problemas? É todo um conjunto de problemas que tem algumas características em comum. Por exemplo, persistência, né? Persistência é armazenar dados fora da aplicação. Isso é uma família de problemas. Existem padrões voltados para isso. Uma outra família de problemas, separar uma ideia da implementação, porque a ideia é uma coisa abstrata, a implementação é uma coisa concreta. Separar essas duas é algo bom, né? Então, existem vários padrões que servem justamente para essa finalidade, que é separar o conceito da sua implementação. Quando vocês vão se deparar com um catálogo de padrões, o autor geralmente ele vai dar apenas um exemplo de um padrão de projeto. Algumas pessoas caem na armadilha de achar que aquele exemplo é a única aplicação do padrão. Mas não, o autor ele precisou dar um exemplo, porque sem o exemplo algumas pessoas não alcançam a utilidade do padrão. Mas o exemplo concreto, ele é apenas em talvez 1 milhão de formas diferentes de usar aquele padrão. Por isso que quando a gente está estudando, tem que exercitar muito a abstração. Quer dizer, você sai daquilo que o autor está te apresentando e tenta imaginar outros problemas do mundo real para os quais aquilo ali serve tão bem. Em breve eu vou começar com exemplos práticos, pessoal. Não vou essa conversa não vai ser só de inspiração, né? Daqui a pouquinho a gente já vai falar de padrões práticos com exemplos. Então, quando você estuda um padrão e chega o momento de aplicar ele, é aí que começa a parte divertida e complexa do processo, né? Porque é tudo com você. Então você estudou um padrão, o autor apresentou um exemplo, mas na hora de aplicar aquele padrão, você não vai usar ele para a mesma coisa que o autor te apresentou, você vai usar para outras coisas. E aí que está a graça, né? Você, durante a vida, ao longo da vida, vai se deparar com vários problemas. Quando você se deparar com esses problemas novos, talvez você faça uma conexão mental com alguns padrões que servem para resolver aquele problema. E aí é que vai ser o aprendizado. Quando você se deparar com um problema novo e conseguir conectar aquilo ali com um padrão que você já conhecia que pode ser aplicado para aquela situação, né? Aí acontece uma mágica, né, que você solidifica na sua mente bastante aquele aprendizado. E pensar em novos exemplos é uma arte, novas formas de utilização de um padrão. Eu preciso aprender padrões? Não. A resposta é não. Mas aí eu faço uma brincadeira com o aprendizado da matemática. Talvez fazer somas, subtrações, multiplicações e divisões seja ok para você, seja o suficiente e você já consiga realizar o seu trabalho. Nem todo mundo precisa aprender ferramentas mais complexas. No entanto, eu preciso dizer para vocês que é muito legal, né? Não é fácil, né? Alguns conhecimentos a gente alcançar eles, mas é muito legal. E eles nos ajudam a resolver alguns problemas complexos que com operações mais básicas a gente não conseguiria. Então é muito bom a gente ter acesso a esse ferramental. Bom, o que são padrões então, né? O que são padrões de projeto? Os padrões de projeto eles foram criados originalmente no contexto da engenharia civil, da arquitetura tradicional mesmo, né? Na arquitetura tradicional. E o exemplo que eu trouxe aqui são pontes. Por quê? Se você vai fazer um projeto de uma ponte, existem alguns padrões, né? Por exemplo, se você tem um rio extenso, né, com um leito daqui um pouco não muito regular, você vai precisar de uma ponte de viga para chegar a grandes extensões. Se você precisa de uma navegação, né, e as distâncias não são tão grandes, uma ponte em arco pode resolver o problema. Se você precisa de vencer uma distância um pouquinho maior, né, que a ponte de viga, a ponte de arco não consegue, e você precisa de um projeto muito bonito para superfaturar, então de repente uma ponte estaiada seja a solução. Brincadeiras à parte. Então os padrões de projeto eles foram criados por um cara, criados é uma palavra meio forte, né, mas o termo foi cunhado na primeira vez pelo Christopher Alexander, que é um arquiteto, no ano de 1977. Né? Então um padrão ele é uma solução elegante e abstrata para um tipo de problema que acontece várias vezes, né? Então é um tipo de solução que você pode replicar várias vezes, né? Os primeiros caras que usaram ele para programação foram o Kent Beck e o Ward Cunningham. Pessoas
que são bastante conhecidas na nossa área, né, de software, porque o Kent Beck criou o JUnit e o Extreme Programming, metodologia. E o Art Cunningham criou o Wiki, né, que depois deu origem a várias wikis aí, então algo bastante relevante. Em 94, o primeiro livro sobre o tema foi publicado pelo Gama e os outros 3 autores, né, a Gangue dos 4, e em 2002 o livro do Fowler, Padrões de Arquitetura para Aplicações Corporativas, né, que é também um livro muito bacana, que apresenta muitos padrões que são utilizados pelos frameworks modernos. Mas não só por frameworks, né? As aplicações podem e devem utilizar. Primeira coisa que eu devo falar para vocês antes de mostrar padrões práticos é que a maioria das pessoas não inventam um padrão, elas descobrem que ele existe e catalogam ele. Então, o grande valor desses autores que criaram os catálogos de referência são deles terem percebido esses padrões no meio em que eles atuavam, né, ou como consultores ou como desenvolvedores, ter dado nomes para esses padrões, ter modelado esses padrões, apresentar eles de uma forma com gráficos orientados a objetos e dar um exemplo de utilização. Porque na maioria das vezes, os programadores que já utilizam orientação a objetos, frameworks, acabam que já utilizam padrões sem saberem. E aí quando estudam padrões de projeto, ficam com aquela sensação, pô, isso aí eu já usava, não sabia que tinha esse nome, né? O que é bem normal, né? E eu preciso dizer para vocês que existem dezenas de padrões de projeto. É bem provável que os essenciais, a boa parte das pessoas que desenvolvem sistemas com orientação a objetos já conheçam, só não sabiam que tinha aquele nome. E alguns outros, né, provavelmente mais do que a metade, aí sim a pessoa vai ter que estudar, porque ou não, né, são um pouco mais complexos de serem alcançados. Hoje eu vou falar sobre alguns padrões que eu considero essenciais, que eu utilizo extensivamente, alguns mais, outros menos, ao longo de mais de 20 anos de trabalho, que eu considero ferramentas muito valiosas na evolução de software, né? E esses catálogos que eu falei que são escritos por autores, eles funcionam como se fosse um dicionário. Isso é algo interessante do livro, porque a maioria dos livros que a gente tem hoje em dia, eles precisam ser lidos na sequência. Você não vai abrir lá na página 80 e sair lendo, porque você não vai entender, porque precisa de alguma coisa que veio antes. Os catálogos, eles funcionam mais ou menos como dicionário, né? Um dicionário você pode ir lá uma palavra que começa com W e ler a definição dela, né? Sem ter lido todas as palavras anteriores. Então os catálogos de padrões funcionam assim. A diferença é que alguns padrões têm pré-requisitos. Para entender esse padrão, você precisa ter entendido um outro padrão antes, né? Mas isso normalmente no catálogo aparece. Os catálogos, alguns geralmente são organizados em estruturas, né? Então existem padrões voltados para a criação de objetos, padrões voltados para estruturação de classes e padrões que ajudam a modelar o comportamento das classes que a gente estiver modelando. Para que servem os padrões? Servem para a evolução de software. O que é a evolução de software? Bom, você escreveu um software, depois de 1 ano, 2 anos, já lançou ele no mercado, está fazendo dinheiro, beleza, está funcionando. Mas esse software vai precisar ser evoluído em algum momento. Evoluir tem a ver com trocar o pneu com o carro andando, mas não só isso. No caso de software, é trocar a roda com o carro andando, é trocar o motor com o carro andando, é trocar os bancos com o carro andando. A evolução de software, muitas vezes, ela precisa trocar peças bem relevantes, né? Bibliotecas inteiras, camadas inteiras com o carro andando. E isso é tratado como evolução de software. E o Gama, ele diz que essa é uma das partes mais difíceis de software. Agora vou me permitir fazer uma brincadeira. Quem é sênior de 2, 3 anos não enxerga muito isso, porque a pessoa escreveu um software que ela acha perfeito agora, né, mas ela ainda não teve aquela necessidade de trocar essas peças, né? Quem já desenvolve software há 10, 20, 30 anos escreveu muita coisa que teve partes inteiras que tiveram que ser substituídas devido à evolução necessária, né? E existem padrões que endereçam essa situação. Padrões como factors, adapters, facades, que são padrões voltados para isso. Um caso crítico da aplicação de padrões é o uso de bibliotecas. Quando você precisa resolver um problema hoje em dia, é muito comum você plugar uma biblioteca dentro da sua aplicação. Seja uma biblioteca para se conectar com um web service externo, para gerar um gráfico, para transmitir uma cobrança bancária. É muito normal você inserir bibliotecas dentro do seu código. Quando você faz isso, é muito importante você não sair
chumbando aquela biblioteca em vários pontos do seu código, porque hoje aquela biblioteca é a melhor coisa do mundo. Daqui a 5 anos talvez ela não seja mais, você vai precisar trocar aquilo. Então quando você colocar alguma coisa para dentro do seu software, é importante não colocar dessa forma, né? De uma forma que as coisas fiquem extremamente amarradas, né? De forma que você tenha muita dificuldade de substituir quando for necessário. Então quando você for colocar alguma coisa para dentro do seu software, tente colocar mais dessa forma, né? Criando conectores que você já prevê que as coisas sejam desconectadas daqui a 5 anos, às vezes nem tanto tempo assim, e possam ser trocadas por outras. Então prefira essa abordagem no lugar dessa, né? Às vezes isso no curto prazo vai demorar um pouquinho, mas mínima coisa a mais do que fazer assim. Mas daqui a 2 anos você vai ter, ou talvez antes, você vai ter muito mais facilidade. E às vezes é a vantagem de não precisar jogar algumas coisas fora e começar do zero. E existem vários padrões que ajudam a criar essas conexões flexíveis, substituíveis, né? A gente está falando em criar partes substituíveis em software, né? Então, vários padrões podem ser aplicados para isso. O primeiro deles, que é bastante essencial, eu diria, é o factory, que é um objeto que cria outros objetos. Aí algumas pessoas poderiam questionar, poxa, por que eu preciso de um objeto para criar outros objetos se é só eu sair dando new nas classes, né? Eu dou new, o nome da classe, e saio criando, não preciso dessa complexidade, né? Ocorre que quando você cria um objeto com o operador new, você precisa passar detalhes daquela criação. Parâmetros, o próprio nome da classe que você está instanciando é um detalhe. Ah, mas o nome da classe não muda. Muda. Não muda se é a sua classe, porque a sua classe você define quando você quer mudar. Mas quando é uma classe de terceiros, quando sai uma versão nova, e pode ser uma versão que quebre a compatibilidade reversa, pode ser que mude até o nome da classe. E se você tiver espalhado essa classe em vários lugares do sistema, mais dor de cabeça. Se tiver num lugar só, menos dor de cabeça. Então, quando você estiver precisando criar classes e essas classes não são suas e elas têm detalhes, é interessante criar um factory. Por exemplo, uma classe, né, que tem um método estático que cria objetos de outras classes, né? Document, create, passando o tipo e as opções. E aí internamente a gente testa, se o tipo é esse, eu instancio essa classe, se o tipo é esse, eu instancio essa outra. Poxa, mas era só dar um new. Sim, era só dar um new, mas percebam que o nome da classe pode mudar com o tempo. Os detalhes dos parâmetros do construtor podem mudar com o tempo. E se você tiver isso num lugar só centralizado, você mexe só aqui. Não mexe em 3, 4, ou às vezes 20, 30, 40 lugares do sistema. Às vezes tantos lugares que o desenvolvedor desiste, ele fica tão desmotivado que ele... né, não, vamos deixar isso aqui, não vamos atualizar, vamos ficar no passado, né, o que é muito ruim. No nosso framework, né, aqui eu coloquei uma classe enxuta, mas ela não é assim na verdade, né, extremamente enxuta essa versão. Nós temos um método para criar conexões com o banco de dados, e para isso ele lê num arquivo .php, que dá um return num array, ou num ini que tenha configurações com os dados de conexão, e monta os DSNs, que são as strings de conexão da classe PDO. Porque, infelizmente, os DSNs não têm um padrão, né? Cada banco tem um DSN diferente. Postgres, MySQL, Firebird, SQL Server, Oracle tem a ordem dos parâmetros e a definição da string é diferente. Então, no lugar de ter essas strings fixas em algum lugar do código, é legal ter uma classe que ela lê os parâmetros de conexão e ela cria as instâncias. Porque depois que criou a instância e retorna a instância da conexão, aí é padrão, porque a interface da classe PDO é padrão, né? Os métodos query, fetch são iguais independente do banco que você estiver trabalhando. Então é legal ter um lugar centralizando essas instâncias do que ter as instâncias espalhadas no fonte. Um outro padrão de projeto que eu considero essencial, que muitas pessoas conhecem só de falar o nome, é o Facade, que é talvez uma das melhores, das gambiarras mais sofisticadas, né, que eu conheço. Mas não é porque ele é uma gambiarra sofisticada que não entendam isso como pejorativo, né? Mas basicamente é uma fachada bonita para esconder algo, não necessariamente uma bagunça, mas esconder algo que você precisa ou queira esconder. É uma fachada. Ele é útil quando você tem um conjunto de classes que o seu sistema precisa utilizar. Quando eu digo conjunto de classes, é uma família de classes relacionada para resolver um determinado problema. Normalmente uma família de classes que não é sua,
uma família de classes terceira, né, a gente chama de third party, né, de terceiros, seja um componente externo que você plugou, né, mas é normalmente um terceiro. Pode ser para algo interno, pode, mas normalmente é um subsistema externo que você precisa plugar na sua aplicação. Exemplo, tá? Vamos supor que você precisa plugar um serviço de cobrança na sua aplicação. PagSeguro. PagSeguro tem várias classes envolvidas, né? Tem o Payment Request, o Item, o Address, o Sender. Mercado Pago tem as classes dele. PayPal tem as classes dele, né? Então, em algum lugar no seu fonte você vai ter lá, if o pagamento é PagSeguro, vai fazer de um jeito, se é PayPal, vai fazer de outro jeito. Só que provavelmente a sua aplicação, em vários lugares, ela vai precisar conversar com o PayPal, né? Na hora de enviar o pagamento, na hora de ver o retorno, enfim. Você tem mais de um ponto que você vai precisar instanciar essas classes. Então você pode optar por usar essas classes diretamente no teu fonte, o que vai criar uma amarração forte da tua aplicação com essas classes, ou a gente pode criar uma classe centralizadora e ela mediar a comunicação dessas outras. Porque assim que sai uma versão 2 da API do PagSeguro, a versão 3, a versão 4, você não tem que mapear os diferentes lugares que você usa isso na sua aplicação e trocar em vários lugares. Você troca apenas na fachada, né? E a fachada, ela é uma classe, pode ser mais de uma classe, né? Você pode ter uma PagSeguro Facade, Mercado Pago Facade, ou uma Payment Service que centraliza as chamadas e dispara para o PagSeguro Facade, para o Mercado Pago Facade e assim por diante. Então é uma classe que a bagunça, vamos chamar de bagunça, não porque não necessariamente é uma bagunça, mas são vários códigos, várias classes de terceiro que você vai precisar usar ali dentro para a sua aplicação não fazer uso direto disso. Então a sua aplicação vai usar a fachada e a fachada faz a comunicação com esses elementos externos, né, esses elementos terceiros. Então quando mudar, e muda, né, sempre muda, você muda apenas na fachada. Né, você não sai mudando em vários lugares, você nem precisa mapear todos os lugares que usam, porque você sabe que é só a fachada que usa essas classes externas. Então fica muito mais fácil, muito menos dor de cabeça para quando tem uma API com uma versão nova, por exemplo. Um outro padrão de projeto, e agora, talvez à medida que eu for falando dos padrões de projeto, vocês vão imaginar que eles são parecidos uns com os outros. Sim, eles são parecidos, que a maioria deles serve para a finalidade de separar as coisas e fica como talvez um recado, uma mensagem importante para essa conversa de hoje, que a gente precisa, quando escreve as aplicações, já começar separado, porque depois você não separa mais as coisas. Quando você começa separado, você consegue ter uma organização melhor. Outra mensagem importante: eu não pretendo, eu não imagino que eu consiga ensinar padrões de projeto para quem não sabe ou está começando hoje. A ideia não é essa, a ideia é inspirar, é mostrar exemplos. Pô, isso aí eu me identifico, isso aí é legal, isso eu vou mais atrás desse outro assunto, porque é um assunto bem complexo para a gente falar em 40, 50 minutos. Mas as conexões começam agora, as conexões mentais, para depois vocês buscarem mais dados sobre cada padrão. Um outro padrão de projeto então bem relevante é o adapter, né? Que ele adapta uma classe que tem um formato para um outro formato. Imaginem que vocês queiram plugar algo no seu sistema, um componente, né? Normalmente uma classe, só que aquela classe não tem os métodos, né, que vocês precisam ou que vocês gostariam que tivesse. Ela faz um trabalho legal, mas não está no formato que vocês precisam ou gostariam. Então a gente cria uma adaptação daquela classe. Então o nosso sistema passa a utilizar aquela adaptação e não a classe original. Né? Essa adaptação ela pode ser feita de duas formas. Ou a gente cria uma classe filha estendendo a original e adicionando métodos, ou usando a composição. Eu vou mostrar um exemplo usando a composição que eu considero melhor, e eu vou dizer por que eu considero melhor. No PHP tem a classe PHPMailer, que quase todo desenvolvedor PHP já usou em algum momento, que serve para mandar e-mails, uma classe muito poderosa, né? Eu particularmente não sou muito fã da interface dela, a forma de chamar as coisas, né? Então quando eu uso ela dentro de uma aplicação, eu crio de alguma forma algum adaptador ou um serviço para chamar ela. Então uma forma de criar um adaptador é criando uma classe que estende a PHPMailer e cria métodos bonitos do jeito que a gente quer. Só que com isso a gente vai estar herdando tudo que a gente não quer tão bem, né? Então esse é o problema da herança, você herda o que você quer e o que não quer.
E quando você usa a composição, que é o que eu estou fazendo aqui no construtor, eu estou criando uma instância da PHP Mailer, guardando dentro de uma instância e usando ela em outros métodos. Aqui eu exponho para o mundo externo só o que eu quero da PHP Mailer. Então, quero criar um método setFrom, eu adapto isso para o jeito dela. Eu quero um método para dizer que o corpo da mensagem vai ser textual, eu crio um método e chamo internamente do jeito que ela precisa. Então, com isso eu criei uma adaptação, por composição. Outro nome dado para essa forma, para esse padrão, é o wrapper. Embora o wrapper seja mais popular e menos formal. Você vai encontrar mais wrapper nos fóruns do que nos livros, mas também é um nome utilizado para essa finalidade. Então aqui tem um exemplo de utilizar o adapter, classe que é uma camada por fora de uma outra classe, que é a PHP Mailer, que dispara e-mails, mas com uma interface mais bonitinha ou do jeito que o teu sistema precisa. Outro padrão interessante, parecido com o adapter, mas diferente, é o decorator. O decorator, imagine assim, você tem uma classe, que faz um trabalho e você quer adicionar comportamento nela. Aí a maioria das pessoas pensa, bom, eu vou mexer nela, vou mexer na original. Mas imagina que você não quer ou não pode mexer na original. Então você cria uma camada por cima dela. De que maneira? Eu posso estender a classe original. Eu já falei que quando a gente estende, por herança a gente herda o que quer e o que não quer. Ou a gente pode usar um decorator. No decorator ele aumenta as capacidades da classe sem necessariamente precisar estender ela. Então imagine que eu tenho uma classe original, eu vou criar a minha decorator. O importante é as duas implementarem uma interface em comum, para que o programador que vai usar tanto uma como a outra, ele tenha certeza que elas disponibilizam um conjunto mínimo de métodos. Então a interface é importante. Um exemplo que eu dou no nosso framework, originalmente nós tínhamos uma classe chamada tform que montava formulários. Com o tempo ela fazia muito bem o trabalho dela, mas a gente precisou aumentar as capacidades dela, tornando ela mais sofisticada para o framework Bootstrap. Mas eu não queria mexer na classe original, porque eu deformaria ela perderia, ela já fazia o serviço básico de montagem de formulários, mas eu queria uma mais sofisticada. E eu não queria criar uma outra classe repetindo tudo que a original já fazia, porque a original, 90% do trabalho que ela fazia já estava bom. Então eu criei um decorator, eu criei uma classe ao redor, eu crio um objeto, passo esse objeto original como parâmetro do construtor do decorator, o decorator abraça esse objeto. O que é abraçar? Ele guarda internamente por composição e ele adiciona métodos, e esses métodos novos, ou eles fazem um trabalho totalmente novo, ou eles usam algo que o cara lá, o original, já fazia, redirecionando essa chamada interna. E às vezes a gente redireciona chamadas inteiras usando o método mágico call do PHP, underline call. Muitas vezes o que não tem de método aqui é redirecionado para a instância interna composta. Então é como se você tivesse uma camada e você adiciona uma outra camada de funcionalidades em cima. Então é um padrão de projeto que eu já utilizei para adicionar capacidades a formulários, a data grids, sem modificar, muitas vezes deturpando a finalidade da classe original. Um outro padrão de projeto bem famosinho e básico para a implementação de vários outros padrões de projeto é a injeção de dependência, que ele é pré-requisito para outros padrões. Então imagine o seguinte, vocês têm um componente, por exemplo, de cobrança bancária, e ele precisa usar um serviço, por exemplo, envio de e-mails. Ou você tem um componente que é gráfico, de linhas, e ele precisa usar um provedor de serviço que é uma biblioteca GD, por exemplo. Ou seja, para esse cara funcionar, eu preciso desse outro aqui, não tem jeito. Eu posso colocar dentro dele a chamada para esse cara externo, só que é muito ruim isso, eu vou estar soldando os dois, eu vou estar chumbando a chamada ali dentro. Ou eu posso separar totalmente. Para separar totalmente, eu preciso que o programa que vai fazer uso desse componente, que é o contexto, ele seja responsável por instanciar esse aqui e conectar os dois, passando o verde para dentro do laranja. Para isso funcionar bem, é importante que haja um contrato no meio, uma interface. Olha, esse cara aqui precisa do método ABC. Ah, beleza, esse cara aqui fornece o método ABC, então eu posso passar como parâmetro nessa chamada. Que exemplo a gente pode dar
de injeção de dependência. No livro que eu escrevi sobre criando relatórios com PHP, há bastante tempo atrás, naquele livro eu criei uma classe para escrever relatórios. A classe você passava o nome da conexão do banco, o SQL e as colunas que ia ter, e ela escrevia um relatório em vários formatos, né? Em HTML, em PDF, em RTF. Eu poderia ter escrito uma classe só para isso? Poderia, né? Só que ela ficaria muito grande. Ela ficaria amarrada a bibliotecas externas para escrever, por exemplo, PDF, outros formatos como RTF, talvez XLS, ficaria amarrado. Eu não queria esse nível de amarração. Então o que eu fiz? Eu criei uma classe que é só responsável por fazer a conexão com o banco, buscar os dados, e ela chama uma classe nova, externa, que escreve o arquivo. Essa classe que escreve o arquivo, ela precisa ter métodos básicos, como por exemplo, adiciona linha e adiciona célula dentro da linha, adiciona linha e adiciona célula. Escreve relatórios em formato de tabela. Então, com isso, o que eu faço? Eu instancio um objeto de escrita de relatórios e um dos três, né? Ou escrevo nesse formato, ou nesse formato, ou nesse formato. E aí passo esse objeto como parâmetro de um método aqui, que é, por exemplo, o setReportWriter, que eu digo qual é o objeto que vai escrever o arquivo em disco. Aqui eu estou injetando uma dependência. Mas para eu injetar essa dependência, é importante que todos os meus writers, eles implementem uma interface, ou seja, forneçam métodos que eu sei que existam, né? Por exemplo, adiciona linha e adiciona célula e salva arquivo no disco. Aí eu confio, né? Quando eu estou recebendo esse objeto, eu confio nele porque ele implementa uma interface e eu posso usar esses métodos. Aqui tem um exemplo de código, né? Então aqui eu instancio minha classe de escrita de relatórios, adiciono colunas, digo o banco, digo a consulta. Em algum momento aqui eu digo qual é o escritor, né? Qual é o escritor do arquivo em disco, que é o setReportWriter. E aí eu passo uma outra instância, que nesse caso aqui é o escritor de PDF, mas eu poderia passar o escritor de XLS, por exemplo. Quando a minha classe de relatório chama o generate, internamente ela vai usar esse escritor aqui, esse writer, para escrever o arquivo em disco, né? Adicionando linhas e células em PDF, ou XLS, ou HTML, ou o que quer que seja. Com isso eu evitei que essa classe aqui fosse grande demais e quebrei ela em duas partes, a classe que monta o relatório e as classes que escrevem o arquivo em disco. Então nesse momento aqui aconteceu a injeção, eu estou injetando uma dependência externa, né? E essa injeção normalmente obedece uma interface, para eu confiar que existam ali dentro alguns métodos que são chamados dentro desse generate. Está escondido aqui, mas eles são chamados, adiciona linha e adiciona coluna também. Outro padrão de projeto que eu adoro é strategy, ou estratégia. É quando você tem um problema para resolver e você tem N formas diferentes de resolver aquele problema, N algoritmos diferentes para resolver aquele problema, né? Até quando eu mostrei o exemplo de injeção de dependência aqui, ele é um strategy também. Só que injeção de dependência é mais básico, né? O strategy, ele usa a injeção de dependência para resolver problemas, né? Então a gente vai ver injeção de dependência em outros padrões também. Injeção de dependência é um padrão básico utilizado por outros padrões. O exemplo que eu dou é o seguinte: imagine que a gente tenha um robô, né? E aquele robô possa ter 3 comportamentos diferentes. O comportamento agressivo, que é quando ele encontra outro robô, ele busca, deixa eu ver o que é aqui, busca atacar o robô. O normal e o defensivo, né? O normal é quando ele encontra outro robô, ele ignora o robô, e o defensivo é quando ele encontra outro robô, ele foge, ele sai fora, né? Então eu poderia colocar esses comportamentos dentro do robô? Poderia, né? Mas eu estaria tornando a implementação do robô mais complexa. Então eu separei isso em classes e passo esse comportamento para o robô em tempo de execução. Exemplo de implementação. Então eu vou ter a classe comportamento agressivo com o método mover, que vai, no caso aqui não faz muita coisa, só escreve na tela, se encontrar outro robô, ataca. A classe defensivo, que vai ter também o método mover, que se encontrar outro robô, foge. E o normal, que se encontrar outro robô, ignora. Os 3 comportamentos implementam a mesma interface, que é o mover, comando de mover. É importante que os comportamentos tenham um método padrão. Nesse método, nesse caso aqui, é o mover. E aqui nós temos a classe do robô. O robô, ele se mexe. O robô, para se mexer, ele tem o método mover. E o método mover podia estar aqui dentro, né, o comportamento dele. Mas a gente optou por colocar em classes externas. E para injetar esse comportamento aqui, nós usamos um método chamado setBehavior. Define o comportamento, passando o comportamento como parâmetro e guardando o comportamento dentro de uma variável. E quando o robô precisa mover, eu chamo o mover do comportamento.
Claro que esse exemplo é bem simples, eu poderia passar parâmetros, normalmente precisaria passar informações para esse mover aqui, mas é só para vocês entenderem que o robô é uma entidade e o comportamento dele, que é executado no momento que ele se move, é uma outra entidade, uma outra classe. E com isso a gente separa os comportamentos, separa as implementações. Esse exemplo aqui é mais didático, né? Normalmente eu não gosto de usar exemplos que não sejam aplicáveis, mas no caso do Strategy, quando eu vi esse exemplo eu adorei ele, eu pensei, não, ele vale a pena falar, porque ele permite a gente ensinar outros conceitos mais complexos depois. Né? Então aqui como seria a utilização do robô? Né? Instancio o robô, 1, 2 e 3, defino o comportamento do robô 1 como agressivo, o 2 como defensivo, o 3 como normal e mando os 3 moverem. Eles vão se mover e tomar alguma ação. Depois eu troco o comportamento do 1, troco do 2 e mando mover novamente. Então, uma característica do Strategy é você poder definir o comportamento e trocar o comportamento do objeto do contexto durante a execução. Né? Então, essa é uma característica dele. É um algoritmo que você está trocando. Imagina assim que o seu contexto é um conjunto de dados e você tem diferentes estratégias de ordenar aqueles dados. Tem o bubble sort, o merge sort, né? Tem vários algoritmos diferentes. Você pode ordenar os dados, trocar o algoritmo, mandar ordenar de novo, trocar o algoritmo e ver como ele se comporta. Dentro do framework a gente usa isso para classes, para validação de campos de formulário. Então tem, por exemplo, uma classe que é um campo de um formulário, ele pode ser uma combo, um date, um text, field, e aquele componente ele tem diferentes estratégias de validação. Eu posso dizer que ele é um campo obrigatório, que ele tem que ser um e-mail válido, que ele tem que ser uma string de um tamanho mínimo, que ele tem que ser um número no mínimo de tal valor. São estratégias de validação. Então, as estratégias de validação a gente poderia ter colocado elas dentro da classe que representa um campo do formulário, mas essa classe ficaria muito grande e com muitas responsabilidades. Então a gente optou por criar um conjunto de classes de validação. Então eu conecto essas classes em tempo de execução. No caso, eu instancio um campo de formulário e depois eu digo qual é o validador dele. No caso, no framework a gente usa ADD Validator, eu posso até adicionar várias estratégias de validação e eu passo um componente que dentro dele tem um método padrão chamado validate. Tem que ter esse método padrão, ele segue uma interface, que daí eu sei que ele existe lá dentro, eu posso chamar aquele método para validar. Então a lógica de validação está separada do campo, mas o campo chama essa lógica de validação quando o formulário for postado, por exemplo. Então separei duas coisas, duas responsabilidades diferentes. Uma que é a responsabilidade de gerenciar um campo na tela e outra que é a responsabilidade de validar um dado. Né? E em tempo de execução eu conectei as duas coisas. Outro lugar que eu usei isso aí, e algo foi bem positivo, é dentro de uma classe de transação. Uma classe de transação é uma classe que abre transação com o banco de dados, fecha a transação, executa comandos dentro de um bloco. Né? Aqui eu coloquei só 2 métodos dela, mas ela tem bem mais métodos que isso. Né? Um método é o setLogger, que dentro de uma transação diz qual é o objeto que vai ser responsável por gravar tudo que foi feito naquela transação num meio externo. Né, que é o registrar os logs. Então eu tenho um método setLogger que recebe um objeto e esse objeto tem que implementar um método padrão, que agora não lembro de cabeça, mas acho que é o write ou writeLog, e eu guardo esse objeto dentro da transação para usar isso aí em outro momento. Quando eu executar um comando, eu tenho que chamar o log. Executo o comando, chamo o log. Né? E aqui eu posso passar objetos de diferentes tipos de log. Loga em arquivo texto, loga em arquivo XML, loga em CSV ou loga em qualquer coisa que seja. Né? Então abrimos a transação, definimos o logger, executamos uma série de comandos, fechamos a transação. Todos os comandos que o framework executar magicamente ali no meio vão ser escritos no log. Né? Também é uma forma, também é uma injeção de dependência, mas mais do que uma injeção de dependência é uma estratégia de log que eu estou injetando ali. E para finalizar, um padrão de projeto um pouquinho mais complexo, que eu demorei, esse tem uma história engraçada, eu demorei alguns anos para achar uma aplicação para ele, mas quando eu achei eu me encantei com ele. Eu fiquei alguns anos com ele na cabeça, não sei quantos anos exatamente, mas fiquei alguns anos com ele na cabeça, eu li, mas quando é que eu vou usar esse cara, até uma hora que caiu a ficha. Bridge, ou point em inglês, né, é um padrão de projetos que, imagine que você tem um problema para resolver e que para resolver esse problema você precisa de N classes. Né? Isso é o lado esquerdo dessa representação, que a gente chama de abstração. A modelagem de um problema
usando várias classes. E para implementar, ou seja, para de fato resolver esse problema, você precisa de uma solução concreta, e essa solução concreta não é só um método, como é no Strategy. Você precisa de um conjunto de classes também para implementar essa solução. E você precisa conectar as duas coisas em tempo de execução. Esse é o Bridge. Agora, me dá um exemplo de uso disso, né? Então, um exemplo que eu percebi que era uma boa aplicação desse padrão e escrevi, também usei no livro de Criando Relatórios com PHP na época, foi o problema de escrever gráficos de diferentes tipos usando diferentes bibliotecas, né? Porque na época, durante muitos anos, eu trabalhei e trabalho com gráficos e relatórios, e durante muito tempo a gente precisa evoluir as bibliotecas utilizadas, né? Então, lá há 20 anos atrás, eu usava bibliotecas que escreviam gráficos em JPEG, em PNG, né? Hoje em dia você precisa de uma classe que escreva um gráfico em usando um objeto JavaScript, ou seja, tudo mudou, né? Mas não é porque tudo mudou que você precisa jogar tudo fora. Se você fez a separação correta, você troca só o ponto específico. Então vamos lá. Vamos traçar uma linha bem no meio desse gráfico, e o lado esquerdo, que são essas 4 classes, nós vamos chamar de abstração. E o lado direito, que são essas 3, nós vamos chamar de implementação. O que é a abstração? A abstração é a modelagem do problema independente da época, independente da biblioteca que você for utilizar. Então eu sempre tenho um gráfico. Eu sempre tenho um gráfico de linhas, eu sempre tenho um gráfico de barras, eu sempre tenho um gráfico de torta ou de pizza. Esses gráficos sempre têm um título, têm um tamanho, e tem algumas características essenciais, né, que não mudam ou mudam muito pouco com o tempo. Agora eu preciso escrever esse gráfico em disco, ou em disco ou em tela, ou enfim, num arquivo JPEG ou em JavaScript. Então eu tenho diferentes implementações, né. Aqui esse modelo está desatualizado, porque na época existia uma biblioteca, ainda existe, chamada Pchart, e a JPGraph, também tem a HighCharts, enfim, tem várias bibliotecas. O que ocorre? Aqui nós temos o gráfico de linhas, barras e pizza, ou torta, mas quando eu for escrever esse gráfico num formato de output, eu tenho várias possibilidades, no caso, várias bibliotecas. E o software que eu utilizava, você podia trocar o output, né? Quer escrever em JPEG, quer escrever em JavaScript, quer usar a biblioteca A ou a biblioteca B. Cada biblioteca era uma classe, e cada classe tinha os métodos para escrever gráfico de linhas, de barra e pizza. Então, basicamente, o que acontecia era uma ponte entre o lado esquerdo e o lado direito. Quando eu instanciava um gráfico de linhas, eu tinha que conectar ele com um objeto aqui do outro lado, né? Ou a biblioteca A ou a biblioteca B, porque dentro dela eu sabia que eu tinha um método que escrevia gráfico de linha para aquela biblioteca, para aquele output. Então o bridge é uma ponte. Eu preciso instanciar um objeto concreto do lado esquerdo, um objeto concreto do lado direito e conectar os dois em tempo de execução, né? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa conexão. Então aqui, por exemplo, tem algumas definições de dados que vão para o gráfico, né? Que são os pontos, né? Mas isso poderia vir de banco de dados naturalmente, só um exemplo. Então aqui eu instancio o meu gráfico de barras, eu defino o título, o tamanho, os rótulos do eixo, adiciono os dados. Até então, isso aqui é tudo a abstração, ou seja, são coisas que são clássicos, né? Não mudam. Agora, no construtor, eu pluguei a biblioteca tal, né? A biblioteca Pchart Designer, no gráfico de barras. Quando eu for gerar o gráfico, aí que está o segredo, quando eu for chamar o generate da bar chart, internamente ele vai lá nessa outra biblioteca e vai chamar o método drawBarCharts para escrever o gráfico de barras usando esse output aqui. Então viram que eu conectei o bar chart com o Pchart Designer, então eu estou escrevendo um gráfico de barras usando essa biblioteca. No outro exemplo que eu dou, eu estou criando um gráfico de pizza ou de torta, estou definindo as características essenciais dele, adicionando os dados, e quando eu estou mandando gerar o gráfico, aí vai ser chamado a biblioteca passada como parâmetro aqui, que é JPGraph, né, no construtor. Então, nesse caso aqui, eu conectei esse cara aqui com essa biblioteca aqui. Então, quando eu chamar o generate desse cara aqui, eu vou estar chamando o drawPchart dessa biblioteca. Internamente, essa classe que eu escrevi chama uma biblioteca externa e essa classe que eu escrevi chama uma outra biblioteca externa. Mas vejam que eu desconectei várias coisas, de forma que se um dia eu quiser usar outra biblioteca, olha que fácil que é. Eu arranco fora só isso aqui, esse parâmetro do construtor, e coloco outra instância aqui, um outro objeto. E pronto.
né, as coisas continuam funcionando porque tudo segue uma interface padrão. Os métodos que eu tenho que escrever ali dentro são padronizados. Certo, pessoal? Esse foi um dos padrões que eu demorei mais tempo para achar uma aplicação prática, mas quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz, porque ele resolveu um problemão. Né? Isso tem a ver com aquilo que eu falei para vocês lá, geralmente os conceitos mais complexos de entender são aqueles que resolvem os problemões, né, de manutenção de software. É isso, né? Deu tempo, deu ali, caramba, deu bem ali. Algumas referências para quem não me conhece e queira mais informações, eu tenho o php.com.br, tem artigos lá, e tem um curso de PHP, orientação a objetos e padrões de projeto, né? E quem participou hoje pode entrar lá em contato, tem um WhatsApp, vai ganhar 20% de desconto para quem quiser assinar aí o nosso curso. Tem meu Twitter, @PabloDaloglio, no meu YouTube, mesma coisa, e lá no nosso canal do YouTube, em breve, tanto no meu canal quanto na Adiante, vai os podcasts que a gente vai estar que já começou a gravar com o Galvão, em breve, novos convidados ilustres. E é isso, gente. Muito obrigado